Você já se perguntou por que, mesmo tentando tanto, parece que sua conexão com Deus está distante? Por que suas orações muitas vezes parecem não passar do teto? O que vou compartilhar hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga sua vida espiritual. E aqui vai uma verdade que pode doer, mas é libertadora. O maior bloqueio entre você e as bênçãos que Deus tem para você pode estar nas atitudes que você nem percebe que carrega. Não é sobre o quanto você faz, mas sobre como você vive isso no seu coração. Talvez você esteja carregando pesos como o rancor, a impaciência ou até mesmo o desânimo, e isso tem te afastado da paz que Deus deseja te dar. Mas aqui está a boa notícia. Com pequenas mudanças de perspectiva, como aprender o verdadeiro poder do perdão, da fé ativa e da gratidão, você pode experimentar uma transformação profunda. Não é complicado e não vai demorar. Hoje você pode começar a viver a liberdade e a alegria que Deus planejou para você. E no final, vamos fazer juntos uma oração que pode marcar o início de uma nova história na sua vida espiritual. Você está preparado para dar esse passo? Então vem comigo, porque o que vou te revelar pode ser o começo de algo extraordinário. As atitudes que adotamos diante da vida revelam o estado do nosso coração e a profundidade da nossa conexão com Deus. Como afirma Provérbios 4:23, acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Deus não se detém apenas no que fazemos, mas no motivo e na disposição interior com que o fazemos. Um coração alinhado com Deus reflete atitudes de humildade, paciência e gratidão, revelando a transformação interior que sua graça opera em nós. Quando buscamos a Deus com sinceridade, nossas ações passam a ser frutos de um relacionamento genuíno com Ele, e não tentativas vazias de impressioná-lo. Essa autenticidade toca o coração do Pai e nos abre às suas bênçãos. Um dos maiores obstáculos para a conexão com Deus é o orgulho. Tiago 4:6 nos lembra que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A humildade é uma virtude essencial para uma vida espiritual abundante, pois nos coloca em posição de dependência de Deus e nos ajuda a reconhecer que tudo o que temos e somos vem dele. Atitudes arrogantes nos afastam do plano divino, enquanto a humildade nos molda, nos tornando receptivos à sabedoria e ao amor que Deus deseja derramar sobre nós. Paciência é outra atitude crucial que reflete confiança em Deus. Muitas vezes, queremos que as respostas venham imediatamente, mas Eclesiastes 3:11 nos ensina que tudo Ele fez formoso no seu tempo. A espera ativa nos desafia a perseverar e a confiar nos propósitos divinos, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Deus utiliza esses períodos de espera para moldar nosso caráter, nos ensinar lições preciosas e nos preparar para algo maior. A paciência, portanto, é uma demonstração de fé e uma porta para o crescimento espiritual. A gratidão é uma atitude transformadora que muda nossa perspectiva sobre a vida e nos conecta ao coração de Deus. Como Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 5:18, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A gratidão nos ajuda a enxergar as bênçãos presentes, mesmo em tempos de dificuldade, e nos enche de paz interior. Essa prática nos liberta da insatisfação constante e nos lembra que Deus é fiel em todas as coisas. Um coração grato também inspira aqueles ao nosso redor, espalhando esperança e alegria. O perdão é outra atitude essencial para nos alinharmos ao caráter de Deus. Em Mateus 6:14-15, Jesus nos ensina que se perdoarmos aqueles que nos ofendem, nosso Pai Celestial também nos perdoará. O perdão liberta o coração do peso do rancor e nos permite viver em paz e comunhão com Deus. Além disso, ele é uma demonstração prática do amor divino em ação.
Quando perdoamos, refletimos o caráter misericordioso de Deus e criamos um espaço para a cura emocional e espiritual, tanto para nós quanto para os outros. Por fim, a fé é a base de todas as atitudes corretas. Como Hebreus 11:6 declara: sem fé é impossível agradar a Deus. A fé nos capacita a confiar em Deus, mesmo quando os desafios parecem insuperáveis. É essa confiança que nos mantém firmes e nos ajuda a viver uma vida plena, repleta de propósito e significado. Uma fé verdadeira transforma nosso coração e nossas ações, nos tornando instrumentos do amor e da paz de Deus no mundo, enquanto seguimos em direção ao próximo passo da nossa jornada espiritual. A humildade é um alicerce essencial para uma vida que reflete o caráter de Deus. Em Tiago 4:6, somos lembrados de que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Essa passagem não apenas destaca a relevância da humildade, mas também expõe o perigo do orgulho. A humildade é mais do que uma virtude. Ela é um estado de reconhecimento constante de que nossas conquistas, talentos e até mesmo nossas lutas são sustentados pela graça divina. Ela nos desafia a abandonar a autossuficiência e a adotar uma postura de dependência completa em Deus, permitindo que Ele seja o guia de nossas decisões e ações. A humildade, ao contrário do que muitos pensam, não significa menosprezo de si mesmo, mas sim um senso equilibrado de quem somos diante de Deus. Em Filipenses 2:3-4, Paulo exorta: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Essa instrução é um convite à generosidade de espírito e ao serviço sincero. Reconhecer o valor dos outros nos leva a criar laços mais profundos e saudáveis, marcados pela empatia e pelo respeito mútuo. É nesse ambiente de humildade que o amor de Deus se manifesta de forma plena, impactando vidas ao nosso redor. Além disso, a humildade é a chave que abre o nosso coração para a sabedoria de Deus. Como Provérbios 11:2 declara: com a soberba vem a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Quando reconhecemos nossas limitações, criamos espaço para aprender, crescer e discernir a vontade de Deus. O orgulho, por outro lado, obscurece nossa visão e nos leva a confiar apenas em nós mesmos, afastando-nos das bênçãos que vêm de depender do Senhor. A humildade nos ensina a ouvir mais, a aprender com os outros e a caminhar em obediência ao plano divino. A prática da humildade também nos prepara para enfrentar as adversidades da vida com confiança em Deus. Em 2 Crônicas 7:14, Deus faz uma promessa ao seu povo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Esse versículo nos lembra que a humildade é um pré-requisito para o perdão e a restauração. Ela nos leva a nos prostrar diante de Deus, reconhecendo que somente Ele tem o poder de curar nossas feridas e restaurar nossas vidas. A humildade não apenas transforma nosso relacionamento com Deus, mas também nos protege do orgulho, que pode ser uma barreira invisível para as bênçãos divinas. Em Isaías 57:15, Deus diz: eu vivo num lugar alto e santo, mas também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Essa promessa destaca que a presença de Deus está reservada para aqueles que reconhecem sua necessidade constante dele. A humildade nos coloca em um lugar de renovação e nos abre para o cuidado direto do Criador. Por fim, a humildade é um caminho de serviço, como demonstrado por Jesus em João 13:14-15, quando ele lavou os pés de seus discípulos e disse: agora que eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês,
vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Esse gesto não foi apenas um ato de serviço, mas uma lição de vida. Quando escolhemos a humildade, abrimos espaço para um impacto eterno, onde nossas ações refletem o amor de Deus e nos conduzem a relacionamentos mais profundos e significativos. A generosidade é mais do que uma simples ação. É uma expressão do coração transformado pela graça de Deus. Quando Paulo, em 2 Coríntios 9:7, declara que Deus ama quem dá com alegria, ele aponta para uma generosidade que não nasce de obrigação, mas de uma gratidão genuína pela bondade divina. O ato de dar, seja nosso tempo, talentos ou recursos, reflete nossa dependência de Deus e nossa disposição de confiar que Ele suprirá todas as necessidades. Essa entrega também nos ensina a reconhecer que somos apenas mordomos do que Ele nos confiou, e não donos absolutos. A história da viúva que deu tudo o que tinha, registrada em Marcos 12:41-44, ilustra uma generosidade que não depende de grandes recursos, mas de um coração rendido a Deus. Sua oferta de 2 pequenas moedas foi celebrada por Jesus, não pelo valor monetário, mas pela sinceridade de seu sacrifício. Esse exemplo nos desafia a dar não do que sobra, mas do que reflete nosso amor por Deus e nossa fé em sua provisão. A generosidade, como Jesus demonstra, é menos sobre a quantidade e mais sobre o amor e a confiança que a motivam. Quando somos generosos, geramos um ciclo de bênçãos que vai além de nós mesmos. Em Lucas 6:38, Jesus declara: "Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será derramada no colo de vocês." Esse princípio revela que a generosidade não apenas transforma aqueles que recebem, mas também molda o coração de quem dá. Ao dar com alegria e intenção, nosso coração se torna mais empático e sensível às necessidades do próximo. Esse ciclo de bênçãos é uma demonstração tangível do amor de Deus em ação. A generosidade também fortalece nossa relação com Deus, nos lembrando de que tudo vem dele. Em Deuteronômio 8:18, somos alertados: lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá capacidade de produzir riqueza. Esse reconhecimento nos ajuda a depender menos de nossos próprios esforços e mais na provisão divina. Quando confiamos em Deus como a fonte de todas as coisas, a prática da generosidade se torna uma expressão de fé, uma forma de dizer: Deus, eu confio em Ti para suprir minhas necessidades. Além disso, a generosidade cria conexões profundas com as pessoas ao nosso redor. Em Atos 20:35, Paulo recorda as palavras de Jesus: "Há maior felicidade em dar do que em receber." Esse ensino nos desafia a enxergar a generosidade não apenas como um dever, mas como uma oportunidade de construir relacionamentos baseados no amor e no serviço. Quando damos sem esperar nada em troca, criamos um ambiente de confiança e reciprocidade, refletindo a natureza altruísta do amor de Deus. Por fim, a generosidade tem o poder de multiplicar bênçãos de maneira inesperada. A história da multiplicação dos pães e dos peixes em João 6:1-13 demonstra como Deus pode pegar o pouco que oferecemos e transformá-lo em provisão abundante para muitos. Esse milagre nos lembra que, quando entregamos o que temos a Deus, Ele não apenas supre as necessidades imediatas, mas também cria oportunidades para sua glória se manifestar de forma grandiosa. Assim, a generosidade se torna não apenas uma prática espiritual, mas um convite à experiência transformadora da graça divina em ação. A paciência é uma expressão de confiança em Deus e na sua soberania. Em Eclesiastes 3:11, aprendemos que tudo Ele fez formoso no seu tempo, o que nos lembra que o tempo de Deus é perfeito, ainda que muitas vezes diferente do nosso.
A impaciência, por outro lado, reflete nossa tentativa de controlar circunstâncias que estão além de nosso alcance. Essa tentativa de controlar pode nos levar a decisões precipitadas, criando caminhos que nos afastam do plano divino. A paciência, ao contrário, é uma virtude que nos protege dessa ansiedade, nos permitindo descansar na certeza de que Deus está no controle e que suas promessas se cumprem no tempo certo. A paciência não é passiva, ela exige ação e perseverança. Tiago 5, 7 e 8 compara a paciência à de um agricultor que aguarda com esperança a colheita. Ele continua trabalhando e cuidando do solo, mesmo antes de ver os primeiros frutos. De forma semelhante, a paciência cristã nos ensina a continuar firmes no propósito de Deus, mantendo a fé e realizando o bem, enquanto esperamos os resultados. Essa espera ativa molda nosso caráter, fortalece nossa fé e nos ensina a confiar no processo de crescimento que Deus opera em nossas vidas. Ao desenvolvermos paciência, aprendemos a valorizar o crescimento espiritual que ocorre durante os períodos de espera. Romanos 5, 3, 4 nos diz que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Esses momentos de aparente silêncio ou demora não são vazios, mas cheios de oportunidade para amadurecimento e transformação interior. Deus utiliza esses períodos para nos moldar à imagem de Cristo, nos preparando para receber suas bênçãos de forma completa e responsável. A paciência também nos ensina a tratar os outros com mais compaixão e empatia. Em Provérbios 14, 29, lemos que o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Ser paciente com as falhas alheias reflete o amor de Deus por nós, pois Ele é extremamente paciente conosco, aguardando nosso arrependimento e nosso crescimento. Quando somos pacientes em nossas relações, criamos ambientes de paz e compreensão, nos aproximando do exemplo de Cristo, que suportou com amor as fraquezas humanas. Essa virtude nos ajuda a descansar nas promessas de Deus, confiando que Ele age mesmo quando não vemos o progresso imediato. Isaías 40, 31 afirma que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. A paciência, portanto, não apenas nos sustenta, mas nos renova e nos impulsiona a avançar com vigor renovado. É na espera que aprendemos a depender completamente de Deus e a experimentar sua paz, que excede todo o entendimento. Por fim, a paciência nos conecta diretamente ao propósito divino, ensinando-nos a confiar na bondade de Deus em meio às incertezas. Abacuque 2:3 nos assegura: ainda que demore, espere, porque certamente virá e não tardará. Essa promessa nos encoraja a olhar além do momento presente e a esperar com confiança pela manifestação dos planos perfeitos de Deus. Assim, a paciência se torna um ato de obediência e fé, nos aproximando dele enquanto nos prepara para as próximas lições que a vida trará. A gratidão é uma chave poderosa que nos ajuda a enxergar a vida sob uma nova perspectiva. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo nos exorta a não nos preocuparmos, mas a apresentarmos nossas orações e súplicas com ações de graças, recebendo assim a paz de Deus que excede todo o entendimento. Esse ensino destaca que a gratidão é um ato ativo, não apenas uma reação a coisas boas, mas uma decisão de confiar na fidelidade de Deus, mesmo quando enfrentamos desafios. Quando adotamos essa atitude, passamos a viver menos focados no que nos falta e mais conscientes das bênçãos que já recebemos, o que transforma nossa maneira de encarar as dificuldades. Além de moldar nossa visão interna, a gratidão fortalece nossos relacionamentos. Em Colossenses 3, 15 e 16, somos chamados a deixar a paz de Cristo governar nossos corações
e a sermos agradecidos, refletindo essa atitude nas nossas interações. A gratidão cria um ambiente de respeito, generosidade e amor, permitindo que reconheçamos e valorizemos o papel dos outros em nossa vida. A expressão de apreço, seja em palavras ou gestos, reforça laços e demonstra que entendemos o princípio de que Deus frequentemente age por meio das pessoas ao nosso redor. A prática da gratidão também nos ajuda a permanecer firmes em tempos de adversidade. Em Habacuque 3:17 e 18, o profeta declara sua alegria no Senhor, mesmo que os campos não produzam alimento e os rebanhos desapareçam dos currais. Isso nos ensina que a gratidão não depende das circunstâncias externas, mas de uma confiança inabalável em quem Deus é. Quando escolhemos ser gratos, mesmo diante de perdas e dificuldades, fortalecemos nossa fé e experimentamos uma paz que transcende o entendimento humano, alinhando nossos corações com o plano de Deus. Essa atitude também tem o poder de gerar crescimento espiritual, nos conduzindo a uma vida de maior plenitude. Em Salmos 104, somos instruídos a entrar por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. A gratidão nos leva à presença de Deus, permitindo que reconheçamos suas provisões em todas as áreas da vida. Esse reconhecimento nos ajuda a cultivar um coração dependente, onde a graça divina pode atuar plenamente, transformando nossa caminhada e fortalecendo nossa comunhão com o Pai. A gratidão nos protege de atitudes que nos afastam de Deus, como o orgulho e a autossuficiência. Em Deuteronômio 8, 10, 14, somos advertidos a não esquecermos de Deus quando desfrutarmos das bênçãos, mas a reconhecermos que tudo o que temos vem dele. Esse reconhecimento constante nos mantém humildes e conscientes de nossa total dependência de sua graça. Quando agradecemos, nos lembramos de que não somos os autores de nossas conquistas, mas beneficiários do cuidado amoroso de um Deus generoso e fiel. Por fim, a gratidão nos prepara para receber ainda mais bênçãos, criando um ciclo contínuo de generosidade divina. Em Lucas 17, 15 e 19, apenas um dos 10 leprosos curados voltou para agradecer a Jesus, e foi a ele que o Senhor declarou: "Sua fé o salvou." Esse episódio mostra que a gratidão não só reconhece o que Deus já fez, mas também abre portas para que experimentemos ainda mais da sua graça. Assim, a gratidão se torna não apenas um reflexo do coração transformado, mas também um catalisador para um relacionamento mais profundo com Deus, que continua a revelar suas bênçãos de maneiras inesperadas. O perdão é um ato de obediência que nos alinha ao caráter de Deus, libertando-nos de cadeias invisíveis que impedem nossa paz e crescimento espiritual. Jesus, ao ensinar seus discípulos sobre o perdão em Mateus 6, 14 e 15, deixou claro que perdoar não é opcional, porque se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Essa afirmação reforça que o perdão é uma via de mão dupla, necessária para nossa comunhão com Deus. Guardar rancor ou amargura não apenas nos separa do próximo, mas também bloqueia o fluxo da graça divina em nossas vidas, nos privando de experimentar a plenitude do amor de Deus. Perdoar não é ignorar o erro ou minimizar a dor causada, mas sim um ato intencional de soltar o peso do rancor. Em Efésios 4, 31 e 32, Paulo nos instrui a abandonar toda a amargura, raiva e ressentimento, escolhendo a bondade e o perdão, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Essa mudança de postura é libertadora, pois elimina a toxicidade que o ressentimento pode trazer à nossa mente e corpo. Estudos apontam que a amargura afeta diretamente nossa saúde, enquanto o perdão promove bem-estar emocional e até físico, evidenciando como os princípios de Deus estão profundamente conectados ao nosso bem-estar. O perdão também nos oferece um caminho para a reconciliação.
Embora nem sempre seja possível restaurar todas as relações, a prática do perdão remove barreiras que impedem a paz e o diálogo. Em Romanos 12:18, Paulo nos encoraja a viver em paz com todos, na medida do possível. Isso significa que o perdão é um passo essencial para restabelecer a harmonia, mesmo quando o relacionamento precisa ser redefinido. Ele nos ensina a sermos agentes de reconciliação, refletindo o amor e a graça que recebemos de Deus em nossas interações com os outros. Outro aspecto importante do perdão é que ele nos ensina a depender mais profundamente de Deus. Em momentos em que perdoar parece impossível, encontramos força na certeza de que Deus é justo e soberano. Como descrito em Deuteronômio 32:35. A mim pertence a vingança, eu retribuirei. Entregar a justiça a Deus nos liberta do peso de buscar vingança ou reparação, permitindo que Ele lidere o processo de cura e justiça, enquanto nos concentramos em seguir adiante com um coração livre. Quando perdoamos, nos tornamos participantes do plano redentor de Deus para o mundo. Jesus nos mostrou isso em João 20:23, quando deu aos discípulos a autoridade para perdoar. Esse poder espiritual de liberar outras pessoas reflete a missão de Cristo de trazer reconciliação entre Deus e a humanidade. Assim, ao perdoar, não apenas nos libertamos, mas também demonstramos o Evangelho em ação, permitindo que a graça de Deus flua através de nós para tocar outras vidas. Finalmente, o perdão nos aproxima da verdadeira liberdade espiritual. Ele nos ensina a abrir mão de pesos que não fomos feitos para carregar e a confiar que Deus transforma nossas feridas em testemunhos. Assim como José declarou em Gênesis 50:20 ao perdoar seus irmãos: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." Esse princípio nos lembra que o perdão não é apenas uma escolha pessoal, mas uma porta para que Deus opere em nossa história, transformando dor em propósito e nos conduzindo a um futuro pleno de paz e graça. A fé é a força que nos mantém firmes em meio às tempestades, conectando-nos diretamente ao poder e à fidelidade de Deus. Hebreus 11:1 descreve a fé como a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, indicando que ela é mais do que um sentimento, é uma convicção inabalável no caráter e nas promessas de Deus. Em tempos de adversidade, a fé nos ajuda a enxergar além das circunstâncias imediatas, trazendo clareza e confiança de que Deus está operando, mesmo quando não conseguimos ver os resultados. Essa convicção nos desafia a seguir em frente, confiando que o propósito de Deus é maior do que nossos desafios momentâneos. A fé não elimina os desafios, mas nos dá coragem para enfrentá-los. Em Romanos 8:28, Paulo nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que, mesmo em meio à dor, Deus está trabalhando em nosso favor. Abraão exemplifica essa perseverança. Ele esperou por anos para que a promessa de um filho se cumprisse, mas continuou acreditando. Em Gênesis 15:6, é dito que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Sua fé o sustentou durante os períodos de incerteza, provando que confiar em Deus é o alicerce de uma vida plena, mesmo diante de adversidades. A fé também é uma fonte de renovação em meio ao desânimo. Isaías 40:31 promete que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos. Esse renovar diário é uma das maiores bênçãos que a fé nos proporciona. Quando colocamos nossa confiança em Deus, somos libertos do peso do medo e da ansiedade, encontrando força e resiliência para continuar avançando. A fé nos relembra que não estamos sozinhos, que o Deus que nos sustenta é também aquele que renova nossas forças para enfrentarmos os desafios com esperança e determinação. A fé nos conecta ao poder transformador de Deus.
Em Mateus 17:20, Jesus ensina que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Essa declaração demonstra que a fé, mesmo em sua menor expressão, pode mover montanhas quando colocada no Deus Todo-Poderoso. A fé não é sobre o que podemos fazer por nós mesmos, mas sobre o que Deus pode fazer através de nós. Quando escolhemos confiar, abrimos espaço para que o poder de Deus atue, trazendo cura, provisão e milagres em situações que pareciam impossíveis. Em tempos de adversidade, a fé se torna uma âncora, impedindo-nos de sermos arrastados pelas ondas do desespero. Salmos 46:1 declara que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Dessa segurança nos permite descansar, sabendo que Deus é fiel e nunca abandona aqueles que confiam nele. Essa confiança nos dá a liberdade de enfrentar desafios com coragem e nos lembra que o controle final está nas mãos do Criador. A fé nos leva a um relacionamento mais profundo com Deus, no qual aprendemos a descansar em sua presença. Por fim, a fé nos prepara para as bênçãos que estão por vir. Tiago 1:2-4 nos ensina que as provações testam nossa fé, desenvolvendo perseverança e nos tornando maduros espiritualmente. Assim, cada adversidade se torna uma oportunidade de crescimento e de renovação da confiança nas promessas divinas. À medida que nossa fé é fortalecida, experimentamos mais profundamente a paz e o amor de Deus, permitindo-nos caminhar com esperança e visão para o que Ele ainda realizará. A jornada de fé é contínua, sempre nos levando a confiar mais profundamente no plano perfeito de Deus. Se você chegou até aqui, quero te parabenizar por abrir o coração e permitir que Deus fale com você. Esta jornada que estamos trilhando juntos é sobre transformação, sobre deixar para trás os pesos que nos afastam do propósito divino e viver plenamente na graça e no amor de Deus. Se essa mensagem tocou o seu coração, eu te convido a continuar caminhando comigo. Inscreva-se no canal, porque essa é apenas uma parte do que Deus tem para nós. Compartilhe essa mensagem com quem você sabe que precisa ouvir. Pode ser o seu gesto que mude a vida de alguém hoje. Agora, vamos orar juntos para selar o que Deus começou aqui. Feche seus olhos e abra o seu coração. Oramos juntos. Senhor amado, obrigado por este momento, por cada pessoa que está aqui abrindo o coração para a Tua palavra. Pai, sabemos que não somos perfeitos, mas hoje escolhemos nos render ao Teu amor e à Tua vontade. Ajuda-nos a perdoar, a confiar em Ti mesmo nas adversidades e a cultivar gratidão em todas as circunstâncias. Cura nossos corações, restaura nossas relações e fortalece nossa fé. Senhor, derrama a Tua paz sobre cada vida que ouviu esta mensagem, traz renovo, traz esperança e abre os olhos para o que o Senhor tem preparado. Declaramos que, a partir de hoje, caminharemos na Tua luz, confiantes de que Tu és fiel e nunca nos abandona. Em nome de Jesus, oramos e entregamos tudo em Tuas mãos. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. E lembre-se, continue nessa caminhada, porque o melhor de Deus ainda está por vir.